Oi, gente! A paz do Senhor! Hoje nós temos uma novidade. Uma novidade muito legal, tá? Que é a nossa nova live. Nova live não, assim, Na Minha Casa Tem Vida, a gente tá iniciando esse projeto. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a sua casa, tá bom? Porque quando a gente trabalha com família, com relacionamento, nós acreditamos fielmente que o Senhor, Ele tá no controle, né? De tudo na nossa vida, de tudo mesmo. Então, que o Senhor, Ele tem interesse em cuidar da gente em todos os sentidos. Então, eu já tava orando, né, pra começar esse projeto. Enquanto vocês vão mandando aí a live pra todo mundo, a gente tava orando, já era um pedido de algumas pessoas, né, de alguns irmãos, que a gente começasse a tratar sobre o assunto, né? E aí, nós fomos orar. Pai do Senhor, minha gente, Pai do Senhor pra todos vocês, uma boa noite, tá? Deus continue abençoando cada um. E aí, as pessoas vinham sempre me perguntando, né? Jovens, Thaís, você não tem interesse em falar sobre relacionamento? E aí eu sempre falei, não, né? Falar sobre relacionamento, eu acho que não é o tempo agora, né? E a gente sempre protelando esse momento de estar diretamente passando algum conteúdo, algum ensinamento para vocês. E aí nós fomos orar ao Senhor, e o Senhor, Ele tem confirmado, né, em nossos corações, né? Ontem, durante a ministração, o Senhor falou fortemente nos nossos corações que era pra gente começar realmente esse projeto, né? Eu recebi muitas mensagens sem ter anunciado nada, né? Foi algo que alguém chegou pra mim, né, um amigo, e comentou comigo: por que você não fala sobre isso e tal? A gente conversando, por que você não começa a falar sobre relacionamento? Vai ajudar muitos jovens, muitos casais. E aí eu falei, nossa, entrar nesse... Enfim, vou orar. E aí ele até me deu a sugestão, falou, Thaís, abre uma caixa de perguntas, de dúvidas, e aí você gera conteúdo. Só que como eu já tinha essa relação, né, com o nosso pastor Clauber, que ele já tinha vindo aqui, né, em Feira de Santana, na IBJ, ele já tinha falado pra gente um pouquinho, então a gente já ficou, né, naquela expectativa. Eu falei, e a gente foi orar ao Senhor. E o Senhor nos direcionou, né, para a glória dele, para a gente iniciar, né, as terças-feiras, trabalhando um pouco com alguns temas, né, que a gente conversou com o pastor Clauber, e aí ele preparou, e hoje a gente já recebeu, eu abri uma caixinha de diálogo de perguntas, e a gente já recebeu muitas perguntas hoje, e eu tô muito feliz, porque quem vai estar ministrando aqui sobre o relacionamento, sobre namoro, é um pastor, é um homem de Deus, né? Então, assim, que tem uma bagagem, que tem muita experiência para contar, que tem muito para agregar na minha vida e na vida de vocês. E é por isso que a gente está começando a falar sobre isso. Eu sei que é uma dúvida de muitos jovens e também de casados ou que estão nesse processo de orar, de relacionamento. Então, é importante que o jovem cristão, ele esteja abalizado na palavra do Senhor. Ele entenda o propósito de Deus, que é um propósito muito maior, não é só o namoro, mas no namoro, noivado e um futuro casamento, né? Tem que ter um objetivo. Então foi diante disso, né? Diante de alguns pedidos e diante de oração também, que nós estamos abrindo, né, a nossa jornada do amor, que vai acontecer todas as terças-feiras. A gente vai estar trabalhando alguns temas específicos e eu quero que você não perca. Eu estou aproveitando aqui para enviar para o máximo de amigos. Estou enviando aqui para todo mundo participar, você também. Envia para todos os seus amigos, todo mundo que você puder. Envia aí agora, vai colocando o dedinho e ó, tac, 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 mandando para todo mundo. Eu tô enviando aqui para o máximo de colegas, de amigos, de irmãos, para não perder essa live. Eu sei que é uma live diferente, mas é algo extremamente necessário na vida do jovem cristão, que ele entenda, que ele compreenda mais sobre relacionamento, sobre namoro, noivado, casamento. Então eu tenho certeza que essa live vai ser uma live bem recheada. Pronto, enviei para boa parte dos meus amigos.
Deixa eu enviar no outro também. E a gente já vai começar. Convidar o pastor Clauber. Ele já entrou aqui. A paz do Senhor, pastor. Pastor Clauber já tá aqui. Glória a Deus. Minha mãe já trouxe um chazinho que está. E vamos lá, vamos começar. Pastor Cláudio já está entrando. Ô, Glória! Paz do Senhor, pastor! A paz do Senhor, irmã Thaís. Amém! Estou enviando aqui para todo mundo. Que bom. Vamos chamar o povo para participar. Chamando todo mundo. O volume aí tá bom? Ou o senhor prefere que eu coloque? Tá. Tá bom? Não, para mim tá ótimo. Tá ótimo. Então deixa eu baixar aqui. Pronto. Eu testei aqui, também tá ótimo. Eu já vou passar logo para o senhor, tá bom? Eu já expliquei, eu comecei um pouquinho antes, só para explicar um pouquinho, mas eu já quero ouvir o senhor para a gente não perder tempo. Tranquilo, ótimo. Tá bem, Thaís. Que bom estar aqui com vocês. Amém. Eu agradeço o convite para nós juntos fazermos essa jornada do amor, convidar toda essa juventude que está nos acompanhando para nós estarmos discutindo esses temas, né? São temas importantes, necessários, e nós dividimos aí em 7 temas, serão 7 terças-feiras, exatamente para que a gente possa mastigar com calma e analisar essas questões. Os jovens que tiverem perguntas vão enviando também para você, e a gente vai vendo essa questão das perguntas. Eu quero iniciar então lendo um texto que é bem conhecido, a segunda epístola aos Coríntios, o capítulo 6, do versículo 14 em diante, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei pai, para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto, irmã Thaís e os queridos irmãos, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, dos versículos 14 a 18, o apóstolo Paulo está falando sobre algumas coisas muito importantes. E hoje o nosso tema fala sobre com quem eu devo namorar, né, para sabermos fazer a escolha certa nesse momento. E é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque o namoro é um relacionamento que envolve tanto aspectos espirituais quanto emocionais. Vai mexer com a emoção das pessoas. E é muito bom que a gente tenha a condição de acertar nessa escolha para que não haja prejuízo espiritual e emocional, tanto para si quanto para o outro. Porque nem é bom estar brincando com as emoções de cada um, nem com as emoções do outro. Aquela pessoa que namora com um, larga, namora com outro, larga, parece que fica testando vários para ver se acerta um. E esse método de tentativa e erro pode dar certo para muita coisa. Para relacionamento não é a melhor opção. Então nós precisamos ter o cuidado de fazer a escolha correta. O texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, é bem verdade que nesse texto, o contexto, ele não está falando de um relacionamento amoroso ou afetivo. Ele está falando de questões doutrinárias. Mas são princípios muito importantes que estão aí observados, até porque quando o apóstolo Paulo cita, como diz o Senhor, eu serei seu Deus, ele está citando textos do Antigo Testamento, Levítico capítulo 26, o texto de 2 Samuel 7, Isaías 52, 11. Paulo está citando esses textos do Antigo Testamento para trazer do Antigo Testamento essas verdades, esses princípios espirituais que são
aí apresentados. E ele usa a figura de quê? Não vos prendais a um jugo desigual. O que era a ideia de jugo? Quem é do Nordeste conhece bem o que é a canga. Você tem dois animais e você prende no pescoço dos dois animais uma peça que faz com que você compartilhe a força, o trabalho daqueles dois animais para puxar uma carroça, para puxar um arado, para puxar um implemento agrícola qualquer. Acontece que o texto da lei de Moisés dizia que não se pode unir dois animais diferentes no mesmo jugo. Porque imagina, se você bota um boi e um jumento presos no mesmo jugo, eles não se movem do mesmo jeito, eles não têm a mesma altura, eles não têm a mesma força. Isso vai representar o quê? Isso vai representar uma relação que vai ser dolorosa, menos produtiva, porque eles são muito diferentes para estarem trabalhando juntos. Veja que o texto ele cita palavras como concórdia, comunhão, consenso, sociedade, ou seja, todas essas palavras elas dão ideia de harmonia, de afinidade, de compatibilidade, parceria. Então, num relacionamento, essas coisas são importantes. Tudo isso que eu falei, parceria, relacionamento, afinidade, compatibilidade, harmonia, é muito importante. E temos que pensar, então, que dentro de um relacionamento, pensando aí naquilo que nós somos como ser integral, homens e mulheres são seres formados de corpo, alma e espírito. Num relacionamento, há uma ligação nesses três níveis. O relacionamento ligado no corpo é somente no casamento. Aí vamos falar de sexualidade, vai ter aí acho que é a quarta ou a quinta terça-feira que a gente vai falar sobre isso. Então, no corpo, a união vai ser sexual. Na alma, a união vai ser afetiva. A alma é sede de emoções, de memória, essas coisas todas. E no espírito é preciso que haja também unidade. Como é que vai haver a unidade no espírito? É quando os dois estão pertencendo ao mesmo reino espiritual. Os dois fazem parte da mesma ligação espiritual que é em Cristo Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 23, Jesus disse assim: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus estava querendo dizer? Não há neutralidade no reino espiritual. Quem não pertence a um reino, automaticamente pertence ao outro. Ou seja, se alguém não faz parte do reino de Deus, então esse alguém já faz parte do reino contrário. Logo, nós precisamos estar atentos aí. A primeira coisa a se pensar: quem eu devo escolher para namorar? Alguém que compartilhe a mesma fé que eu. Alguém que pertença ao mesmo reino espiritual que eu. Alguém que esteja ligado ao mesmo senhorio de Cristo que eu esteja. Porque nós precisamos dessa questão, porque essa desigualdade espiritual vai trazer muitos problemas. Muitas dificuldades para o futuro relacionamento dessas pessoas. Primeiro vamos pensar que nós precisamos de Deus para um relacionamento. E precisamos das orientações de Deus. Ora, quais são as orientações de Deus? Por exemplo, se nós lemos Efésios capítulo 5, verso 23 em diante, ele vai dizer: mulheres, sujeitai-vos ao marido como ao Senhor. Marido, por quê? Porque o marido é o cabeça da igreja, é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Depois ele vai dizer: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, que a si mesmo entregou-se por ela. Ora, se a moça não é crente e vai entrar num relacionamento com um rapaz que é crente, ele não vai ter dificuldade de entender como é amar essa moça, como Cristo amou a igreja, porque ele vai conhecer essa relação. Mas ela não. Como é que ela vai entender o que é sujeitar-se ao marido como ao Senhor, se ela sequer se sujeita ao senhorio de Cristo? Então vamos ter aí uma dificuldade. O contrário disso também é verdadeiro. Nós vamos ter, de repente, uma moça que é crente, fiel a Deus,
e que ela entende bem o que é sujeitar-se ao marido como a igreja se sujeita a Cristo, que não é uma sujeição por obrigação, mas é a dependência por amor. Mas e esse rapaz que não conhece a Cristo, que não tem Cristo no seu coração, como é que ele vai entender como é amar a mulher como Cristo amou a igreja? Então, perceba que padrões bíblicos, espirituais, são aí apresentados. Quando Paulo foi buscar nesse texto figuras da lei de Moisés para trazer, para nós entendermos isso, ele vai dizer que nós precisamos ver como eram esses princípios. Então, por exemplo, Deuteronômio capítulo 7, versículos 2 e 3, Deus disse assim, quando o povo entrasse na terra que Deus lhe dava, ele disse, não faça com elas, com as nações que ali estavam, tratado algum e não tenha piedade delas. Aí no verso 3 ele diz assim, não se casem com as pessoas de lá. Não deis suas filhas aos filhos deles, nem tome as filhas deles para os seus filhos. Pois eles desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. Veja o grande perigo que Deus estava dizendo. Na hora que Israel fosse ter um relacionamento de casamento com pessoas que adoravam outros deuses, essas pessoas poderiam ter a grande dificuldade de ser atraídas para longe do relacionamento com Deus por estes que não serviam a Deus. Então, de fato, a primeira questão é, nós precisamos de Deus para construir um relacionamento sólido e duradouro. Porque o amor de Deus é que foi derramado nos nossos corações. Nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Eu amo a minha esposa, mas amo muito mais a Deus. E Deus mandou-me que eu deveria amar a minha esposa. Então, eu amo a minha esposa, em primeiro lugar, porque amo a Deus e quero obedecê-lo. E depois, porque a amo, porque o amor de Deus que nos uniu, nos fez amar um ao outro cada dia. Percebe como a presença de Deus e o amor de Deus é extremamente importante para solidificar o amor entre essas duas pessoas? Então, se esse rapaz ou essa moça não tem o amor de Deus no coração, porquanto ainda não é sujeito ao senhorio de Cristo, ele vai ter dificuldade de saber como amar essa moça com o amor de Cristo, como essa moça amar o rapaz com o amor de Cristo. Então, tudo isso é algo que traz dificuldade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que esse nível maior de relacionamento no Espírito precisa acontecer. O apóstolo Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, a respeito dos casamentos mistos. E ele vai dizer, se a mulher crente consente em conviver com o marido não crente, o marido não crente consente em viver com a mulher crente, então que não se aparte. Mas Paulo está falando de quê? Paulo está falando de casamentos que já existiam quando essa pessoa veio para Cristo. Agora, se o jovem crente, a moça crente, está buscando construir um relacionamento, aí é claro que nessa construção não deve entrar uma pessoa que não tenha Cristo como seu Salvador. Porque aí nós estaríamos entrando num jugo desigual, num desequilíbrio espiritual, que vai trazer prejuízo para esse relacionamento. Nós vamos ter que observar bem essas questões. Claro que aí nós vamos, alguém pode até apresentar algumas desculpas, né? Às vezes eu estou vendo alguns comentários aqui dos irmãos, então algumas pessoas de repente dizem assim, não, o rapaz não é crente, mas é um cara legal. Sim, eu não estou falando que as pessoas que não têm a Cristo não sejam pessoas que possam ser educadas, que tenham um nível de moralidade ou que tenham algum tipo de bom relacionamento. Não é essa a questão. A questão é espiritual. É que eles não têm o relacionamento com Cristo. Como é que nós vamos unir coisas que são de Deus com coisas que estão fora de Cristo? Isso não vai dar certo, não vai acontecer. Aí a moça diz, não, mas ele não é crente, mas é um gato.
Ora, se é um gato, não gosta de ovelha. Chuta que é laço. Esse negócio não dá certo porque Verdade. vai dar problema, né? Aí alguns dizem assim, não, ele não é crente, mas é a pessoa mais correta do que muita gente que tem na É. igreja. Não Ora, bebe, não fuma. eu não posso usar os maus exemplos que há dentro da igreja para comparar com as pessoas de fora. Porque ele mesmo, tendo um bom caráter, sendo uma pessoa de princípios que foi educado por pais que lhe deram uma formação moral elevada, mas nós não estamos falando só disso, nós estamos falando de Cristo, de espiritualidade, de pertencer ao reino de Deus, e isso é importante. As pessoas, ou alguém pode dizer assim, não, mas eu já conversei com o rapaz ou com a moça e ele concordou em frequentar a igreja. Ora, Thaís, eu não estou falando de frequentar a igreja. Porque a pessoa que entra numa igreja não se transforma num cristão. Do mesmo jeito que quem entra numa garagem não vira um carro e a barata, quando entra dentro do pacote de biscoito, não vira biscoito. Não é uma questão de frequentar a igreja, é questão de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador e pertencer ao reino da luz, porque essa é uma coisa muitíssimo importante. Essa desigualdade espiritual vai trazer muitos problemas para o casamento. Aí alguém pode dizer assim, sim, mas é porque na igreja não tem gente legal, só tem menino bobo, só tem menina não sei como. Eu conheço poucos crentes ou poucas crentes que possam ter um relacionamento comigo, porque eu tenho mais amizades não crentes. Bom, então você precisa mudar as suas amizades. Ah, eu não conheço nenhuma moça legal na igreja. Você precisa conhecer mais pessoas da igreja, ou mais congregações, mais igrejas, mais gente que possa estar sendo aí um leque. Sem contar que, se eu conto com Deus para construir o meu relacionamento, é claro que eu conto com Deus também para que Ele me ajude a que a pessoa certa venha até mim. E isso é muito importante, porque alguém pode dizer assim, sim, mas eu não conheço muita gente legal na igreja. Mas eu não posso usar isso como desculpa para ir buscar lá fora, porque também eu não estou dizendo a você que todo crente presta para um relacionamento, não. Eu estou dizendo que esse é apenas o primeiro pré-requisito, que esse é o primeiro ponto a ser observado. Se essa pessoa serve a Deus e se ela tem um compromisso com Deus. Porque aí tem um outro aspecto que precisa ser observado também. Quem casa, Thaís, pensa em quê? Quem casa pensa em ter filhos. Sim, sim. E isso é uma coisa normal. É provável que não tenha logo no primeiro momento do casamento, porque tem uma questão de se arrumar na vida, né? Planejar direitinho, dependendo da idade de quem está casando, pode esperar ainda algum tempo, mas é claro que todo mundo que casa pensa nos filhos. As mães começam logo a cobrar pelos netos, e aí tem toda essa questão aí. Mas aí vamos pensar nisso, se você vai ter um relacionamento, porque até a moça ou o rapaz pode até dizer assim, nós estamos namorando, mas não estamos pensando em casar. Bom, chuta que é laço. Isso também é um problema, porque é claro, como que você vai começar um relacionamento com uma pessoa e não pensa em casar? É só para passar tempo, para enganar o coração de alguém? Então, isso é terrível, não devia pensar. Aí vamos pensar nessa questão, filhos, vão ter filhos. E aí vem a grande questão que nós vamos precisar escolher. Porque o casamento, ele é feito de escolhas, é feito de renúncia, porque o próprio amar é uma escolha. Amar não é uma emoção, é uma decisão, é uma escolha que nós fazemos todos os dias. E no casamento, para dar certo, precisa haver renúncia. Um tem que abrir em função do outro e deixar que um sempre tenha a condição de ceder para que tudo dê certo. Agora,
Imagine um rapaz crente, a moça não crente, ou o contrário disso. Aí vamos pensar, como é que vai ser a ideia da criação desses filhos? Provérbios capítulo 22 diz que nós devemos instruir o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Mas filhos de casais mistos, né? Casamento misto do ponto de vista espiritual, né? Um crente e uma não crente, ou uma crente e um não crente. Aí esses filhos serão educados como? Os princípios da palavra de Deus. No domingo, eles vão para a escola dominical, ou vão para a praia, ou vão para o cinema, como é que vai ser? Essa moça crente, aí diz assim, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, tem uma pergunta aqui sobre ministérios diferentes, segura aí que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A questão é, um é crente e o outro não crente. Aí pronto, aí vamos fazer o seguinte, já que num casamento tem que haver renúncia e um tem que ceder sempre para concordar com o outro e dar tudo certo, o que é que a gente faz? No sábado vai para a balada, no domingo vai para o culto. Dá certo esse negócio? É claro que não dá certo. Como é que vai ser isso aí? Nessa casa vai ter bebida ou não vai ter bebida? Sim, porque se o rapaz não é crente, ele vai dizer, não, mas não tem problema eu tomar a minha cervejinha, ter a garrafa de uísque ali para tomar alguma coisinha, porque ele não é crente. Mas ela é crente. E aí esses filhos serão educados na presença de alguém que bebe e a influência disso como é que é. Porque até o rapaz, a moça disse assim, não, já conversei com o rapaz, ele não é crente, mas ele concordou que os filhos vão ser educados segundo os princípios da palavra de Deus. Sim, ela pode até levar para a escola dominical, fazer o culto doméstico com eles, ensinar a Bíblia, mas muito mais importante do que o ensinamento desta forma, Thaís, é o ensinamento através do exemplo. Verdade. E se um dos dois não é crente, que exemplo ele vai dar para os filhos? Eu conheço pessoas na minha família que têm exatamente essa ideia, de que percebe que os filhos devem ser criados conforme a orientação da palavra de Deus, porque eles entendem que é a verdade. Mas eles não seguem a palavra de Deus. Então, qual o exemplo dos filhos? Aí os filhos veem o pai bebendo, os filhos veem os pais indo para a balada, os filhos veem os pais fazendo esse tipo de coisa e, claro, eles vão querer imitar os pais, porque é assim que a coisa funciona. Nessa casa, no dia do aniversário desse menino, ele vai ganhar um revólver ou vai ganhar uma Bíblia? Verdade. Nessa casa, quando chega a época do carnaval, vai ter trio elétrico, bloco ou vai para o retiro da igreja? Como é que vai ser? Ou seja, é uma casa dividida. É uma casa dividida eternamente. Vai ser sempre com muitos problemas. Então, perceba como é muito importante que haja esse equilíbrio espiritual dentro dessa casa. Verdade. Agora, essa ideia de ser de igreja diferente, de ministério diferente, bom, aí há uma questão a se observar. Primeiro é se o modo de comportamento, de doutrina dessas duas igrejas, desses dois ministérios, são muito diferentes. Porque pode haver choque até nisso, né? Alguém foi criado dentro de princípios de uma denominação, o outro princípios bem diferentes, e isso pode trazer dificuldades. Não estou querendo dizer que isso é o maior problema. O maior problema é se um dos dois não serve a Deus. Se os dois servem a Deus, nós já temos mais de meio caminho andado. Agora, é preciso observar também se essas coisas são compatíveis, né? Agora, muito mais do que isso, Thaís, muito mais importante do que se é de denominação tal ou ministério tal, é como é a vida dessa pessoa. E aí vem questões que são muito importantes. Primeiro, como é o relacionamento dessa pessoa com Deus? Quais são os seus hábitos devocionais? Ele lê a Bíblia, a pessoa conhece a Bíblia, porque há muita gente que está na igreja e não conhece nada de Deus, não conhece nada da Bíblia. Vai dizer, não, eu sei tudo da Bíblia, eu já li a Bíblia, eu conheço até a história de Moisés, que traiu Jesus 3 vezes por causa de um galo.
Quer dizer, não conhece nada da Bíblia. Nem foi Moisés que traiu e nem foi por causa do galo que Pedro traiu Jesus. Quer dizer, isso demonstra o quê? A pessoa não conhece a Bíblia, não, não tem hábitos de oração, ele frequenta a escola dominical. A outra coisa é, essa pessoa, ela tem os princípios do serviço cristão, porque é outro conflito que vai dar errado também. A moça é aquela moça como Thaís, ativa na igreja, líder de jovens, canta no conjunto, faz parte da liderança, dá aula na escola dominical, vai para o evangelismo. E o rapaz é aquele crente do banco, que senta no banco, vai embora para casa e não participa de nada da igreja. Quando esses dois se casarem, nós vamos ter um choque. Porque ela vai querer continuar indo para a escola dominical, indo para o evangelismo, indo para as atividades, para as reuniões, para as vigílias, e ele que só aparecia no culto do domingo de noite, aí vai ter dificuldade. Essa mulher só quer viver na igreja, só quer isso, só quer aquilo, mas por quê? Porque há um desequilíbrio aí. Um estava muito ativo na igreja e o outro não estava. Então eu digo sempre para os jovens, qual é o melhor lugar de você encontrar uma pessoa compatível com você? Lá onde você serve a Deus. Lá no evangelismo, lá no círculo de oração, lá na vigília dos jovens, lá no trabalho do estudo bíblico. Por quê? Porque lá você vai encontrar pessoas que têm hábitos parecidos com os seus. Verdade. De participar dos cultos, de participar das atividades da igreja e dos jovens e essas coisas todas. Então, aí a gente precisa observar essas questões para ver como é esse crente, qual o relacionamento dele com Deus, quais os hábitos devocionais que ele tem, qual o envolvimento desse jovem com o serviço cristão, com a igreja, com o seu pastor, com o seu líder de jovens. Essas coisas são muito necessárias para que a gente possa observar isso. Eu tenho um exemplo na Bíblia que eu acho muito interessante, que é o exemplo de Abraão mandando Eliezer, o Damasceno, para ir buscar uma esposa para Isaac. E aí Eliezer diz, e agora, Deus, como é que eu vou achar a mulher certa para levar para o filho do meu senhor? E aí ele tem uma brilhante ideia, já sei. A mulher que estiver disposta a trabalhar, ela é a que vai ser a esposa do meu senhor. E que Deus mande para mim a pessoa que é da família do meu senhor. Aí ele chegou junto do poço e disse, a primeira que chegar aqui, que der água e me oferecer água para mim e para os meus animais, aí vai dar certo. E aí aparece Rebeca. Rebeca dá água para ele, dá água para camelo. Olha, cada camelo toma 60 litros d'água por vez. Então, ele é capaz de tomar até 60 litros d'água. Então ela tirou muita água. E aí o Eliezer ficou encantado. Essa moça trabalha, essa moça é disposta. Me diga uma coisa, você é de qual família? Quando ela disse que era da família da esposa de Abraão, aí pronto. Então é essa mesma a mulher que vai ser a esposa de meu senhor. Então, aonde ele foi buscar a esposa? Aonde havia alguém trabalhando. Amém. O rapaz, a moça da mesma forma. Vai buscar um rapaz aonde? Envolvido com a obra de Deus, envolvido com as coisas do Senhor, envolvido com aquilo que ele está fazendo para Deus. Agora, além disso, tem outras coisas que são muito importantes. Nós falamos até agora do aspecto espiritual, que é muito importante que a gente observe. Mas tem outras questões também, porque você não casa com uma pessoa sozinho. Quando você casa com alguém, vem o kit completo, vem o pacote que você casa, porque essa pessoa tem pai, tem mãe, verdade, tem irmãos, tem irmã, ou seja, é uma união de famílias. E aí o que acontece? Primeiro, como é o relacionamento desse rapaz com a mãe dele, com as irmãs dele? Se ele trata as irmãs dele debaixo dos cascos, é assim que vai tratar a futura esposa. Como é o relacionamento dessa moça com a sua mãe? Se ela vive brigando com a mãe e tem muita dificuldade de relacionamento,
é esse relacionamento que ela vai ter com a futura sogra. Ou seja, nós precisamos observar como é essa pessoa, como ela vive, qual é o nível de relacionamento que ela tem com os seus, para perceber como vai ser o nível de relacionamento dela com os meus. Porque não só dentro de casa, marido e mulher, como também nas famílias, isso vai gerar conflito e dificuldade também. Além disso, eu tenho que ver como é essa família, né, dessa pessoa, porque às vezes até a dificuldade em família vai trazer muitos conflitos, porque às vezes são pessoas de famílias com valores muito distintos e isso vai ter problemas e dificuldades. É bem verdade, Thais, que assim, as pessoas elas não precisam ser iguais no casamento, porque elas vão se completar. Mas aquela história de opostos se atraem só dá certo na aula de magnetismo do quarto ano. No relacionamento não é opostos se atraem. No relacionamento precisa haver afinidades. No relacionamento precisa ter alguma coisa compatível, aliás, muita coisa compatível entre essas duas pessoas. É porque de repente você tem uma pessoa, por exemplo, que é aquela pessoa super organizada, que põe tudo no lugar, é tudo ajeitadinho, tudo certinho, tira o creme dental, tira a tampa, põe de lado para não cair dentro da pia, aperta o creme dental do fim para o meio, para sair bem certinho, põe na escova sem sujar a tampa do creme dental, fecha o creme dental, põe no lugar e escova os dentes. E tem aquela outra que tira a tampa, não sei onde ela foi parar, pega o creme pelo meio e aperta, e aí sabe lá Deus onde isso vai parar. Ou seja, são pessoas de hábitos muito distintos. E nós vamos ter problemas aí. É possível que isso acabe o casamento? Talvez não. Mas isso vai ter uma série de questões que precisam ser observadas. Então, eu tenho que ver quem é essa pessoa, como ela vive, quais são os seus hábitos, como é que ela enxerga o mundo. Outra coisa, eu não preciso casar necessariamente com uma pessoa que tenha dinheiro, que seja rico, mas eu preciso casar com uma pessoa que queira trabalhar. Se for um sujeito que quer ficar dentro de uma rede, empurrando com o pé na parede, cantando "Eu quero trabalhar para o meu Senhor", então isso vai dar problema. Na verdade, esse rapaz se chama vagabundo. Eita Deus. Ele não gosta de trabalhar. Ou não gosta de estudar, porque perceba que o equilíbrio ele precisa estar em todos os níveis. Se uma moça que gosta muito de estudar, está fazendo mestrado, quer fazer doutorado, pós-doutorado e quer ter um nível acadêmico elevado, vai casar com um rapaz que é analfabeto de pai, mãe e parteira, nós vamos ter um problema aí. Por quê? Porque lá na frente, esse rapaz não se desenvolveu academicamente, os amigos dele são pessoas do mesmo nível dele normalmente, os amigos dela são pessoas de nível acadêmico semelhante ao dela, e aí é como diz a irmã, aí mesmo, chuta que é laço. Isso é problema. Por quê? Porque nós vamos ter um desequilíbrio muito grande. Nós vamos ter um desequilíbrio de alguém que não está dentro da mesma ideia que o outro tem. Porque um gosta de trabalhar, o outro não gosta. Um gosta de estudar, o outro não gosta. Como esses dois vão construir esse futuro? Como eles vão fazer esse casamento crescer e se desenvolver se temos esse desequilíbrio aí? Então, nós precisamos pensar nessas coisas aí. Outro aspecto que a gente precisa pensar no equilíbrio é na questão dos sonhos. Os projetos de vida que essas pessoas têm. Imagine você, o sonho do rapaz, o sonho da moça é fazer medicina para ir fazer missões na África para cuidar dos enfermos na África. Sonho do rapaz é ser um empresário de sucesso, ganhar muito dinheiro para sustentar os missionários na África. Vai dar certo esse negócio? Como é que isso vai dar certo? O sonho dela é ir para a África.
O sonho dele é ganhar dinheiro para sustentar os missionários da África. Então vai ser como? Ela vai e ele vai ficar? Ora, se a moça tem um projeto missionário, é claro que ela tem que unir-se a uma pessoa que também tem um projeto missionário semelhante ao dela. Se o rapaz tem um sonho ministerial, ele também tem que unir-se a uma pessoa que tenha um projeto ministerial. Por quê? Se ele sonha um dia ser pastor de igreja, ele sabe se essa moça quer ser esposa de pastor? Então, essas coisas têm que ser vistas agora. Verdade. Nós estamos fazendo as escolhas e precisamos fazer as escolhas corretas. Essas escolhas têm que estar calçadas primeiro na palavra de Deus, primeiro nos princípios cristãos, mas também na lógica dos princípios que nós observamos. Ou seja, não dá para usar só o coração. Ah, eu estou apaixonado por ela e não quero nem saber de nada do futuro. A possibilidade desse casamento vir a dar problema é muito grande, porque nós vamos ter aí desequilíbrio. Por isso que é um jugo desigual. O jugo precisa ser igual como duas pessoas iguais presas no mesmo jugo. Não só no aspecto espiritual, mas propósitos, sonhos, projetos, coisas desse tipo. Por isso que eu disse, aquela ideia que opostos se atraem só dá certo na aula de magnetismo do 4º ano. Não dá certo no relacionamento. O relacionamento, claro, não pode ser duas pessoas iguais, até porque um é masculino, o outro é feminino. Então, só aí já é suficiente para eles não serem iguais. Porém, o que vai acontecer é, quanto mais próximos, quanto maior afinidade, lembra as palavras que nós falamos lá em cima do texto? Harmonia, afinidade, acordo, conselho, são palavras que estão falando de quê? De propósitos, que estão unidos, que estão ligados, que nós precisamos observar. E aí tudo isso se faz como? Se faz conhecendo. Por isso que a melhor pessoa para se namorar é a pessoa que você conhece. Por isso que a melhor forma de escolher o namoro é uma pessoa da sua igreja, da sua congregação, do seu grupo de jovens, do seu coral. Por quê? Porque aquela pessoa que você tem como observar. Aquela pessoa que você bateu o olho a primeira vez, foi num congresso de jovem em outra cidade, bateu o olho num rapaz, numa moça bonita, disse, pronto, é esse Jesus, eita, segura, que é isso. Isso pode dar problema, porque eu faço ideia quem é essa pessoa. Não conheço. Eu não conheço, eu não sei quem é, eu não sei quais os seus sonhos. E mesmo durante o período que vão se conhecendo, aí é a hora de trocar essas figurinhas. É a hora de conversar, dizer, olha, o que você pensa da vida? Como é que você está estudando o quê? Qual a profissão que você sonha no futuro? Aí ele diz, carregar caminhão, carroceiro. Aí você diz, chuta que laço, que isso aí já vai dar problema. Nada contra os irmãos que são carroceiros, mas hoje nós precisamos pensar em ter oportunidades melhores na vida. Então, aí a moça, olha, você está pensando em fazer o que da vida? O que é que você sonha em trabalhar? Como é que você pensa em servir a Deus? Ou seja, essas coisas é que nós precisamos conversar para entender quais os sonhos, quais os projetos, quais as alianças, quais os compromissos que essa pessoa tem, porque eu vou aliançar-me com uma pessoa que precisa estar com alianças semelhantes às minhas. Senão nós vamos ter forte desequilíbrio aí, e quando nós temos um desequilíbrio, nós temos a possibilidade enorme de ter dificuldades e problemas, e que isso traga conflitos suficiente para esse casamento não dar certo no futuro. Então, essas coisas são muito importantes e a gente precisa estar observando. A pergunta é, com quem eu devo namorar? Faça essa lista, um checklist com tudo isso e comece a ver se a pessoa com quem você está em quem você está de olho, se tem essas características, se elas batem, porque também não adianta, como disse, estar pulando de galho em galho, testa uma, testa outra, testa um, testa outro, até acertar.
Eu, pela graça de Deus, irmã Thaís, eu completo esse ano 30 anos de casado. Eu fui Oh, o primeiro glória. namorado da minha esposa, ela foi minha primeira namorada e nós, pela graça de Deus, tivemos essa, essa ajuda de Deus para nos encontrarmos, nos conhecermos. Trabalhamos juntos na mesma igreja, no mesmo grupo de jovens, cantamos no mesmo coral, no mesmo conjunto e nos conhecemos e Deus nos uniu e estamos casados até hoje há 30 anos. E essas coisas todas precisam ser observadas. Enquanto Verdade. isso, pode ter alguém que já está aí como, como pulando de galho em galho e tentando ver se acerta. E isso é ruim para essa pessoa, porque ela está Verdade. causando problemas para si, problemas emocionais, problemas espirituais, e ela está causando problemas para o outro, para a moça, para o rapaz com quem ela namorou 1 ano, 2, 3, 5, e aí acabou, e aí começou com outro, e aí acabou de novo. Então, é uma questão aí. Aí tem uma pessoa perguntando, e se eu não encontrar ninguém desse checklist, eu vou para o plano B? Bom, aí eu tenho que prestar atenção em outra coisa. Será que é projeto de Deus que eu case? Porque aí tem outra questão. Estatística brasileira, do censo, o último censo do IBGE, diz que tem 96,7 mulheres para cada 100 homens no Brasil. Ou seja, essa conta já não está batendo. Não tem homem suficiente para as mulheres no Brasil. Aliás, é o contrário, né? Tem 96,7 homens para cada 100 mulheres. E além disso, ainda tem alguns homens que estão desistindo da profissão. E aí nós temos mais desequilíbrio ainda aí. Ou seja, pode ser que não seja projeto de Deus que você case. Até porque o apóstolo. Não é você, a irmã Thaís, não, é quem está me É, ouvindo quem aí, tá né? aí? Exatamente, é você, varão. Pronto, então, por quê? Porque, inclusive, a Bíblia diz que aquele que serve a Deus, ele está livre para servir completamente a Deus sendo solteiro. Mas aquele que é casado tem que cuidar do serviço de Deus e tem que cuidar também da esposa, do marido, da família, dos filhos. Então, ele não pode dedicar-se 100% ao serviço do Senhor. Então, alguns que podem ter. A Bíblia fala, inclusive, né, o apóstolo Paulo recomenda algumas coisas sobre isso, e alguns pensam no dom do celibato. Não é a ordem celibatária como a Igreja Católica faz, mas a ideia de pessoas que realmente nasceram para não casar. E nós temos, por exemplo, o exemplo de John Stott, que faleceu há pouco tempo, um grande homem de Deus, escreveu dezenas de livros, fez uma obra para Deus extraordinária e nunca casou. Por quê? Não sei, mas pode ser o dom do celibato. Ou seja, é difícil realmente essa situação. Tem uma irmã aqui dizendo que tem mulher desistindo da profissão também. Tem, irmã, é verdade, mas tem mais homem do que mulher nessa questão. Então, assim, quer casar? Apresente a Deus, porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então, apresente a Deus as suas necessidades e os seus desejos e confie em Deus que Ele é quem vai dar a pessoa certa e vai mostrar essa pessoa. Agora, essa pessoa, ela não está no Japão, em Singapura, do outro lado do mundo, não. Ela está provavelmente mais perto de você, Amém. porque você vai ter a oportunidade de conhecer, de observar e de verificar o checklist para ver se vai dar tudo certo. Então, é mais ou menos por aí que a gente começa a pensar, irmã Thaís. Com quem eu devo me casar? Pode ser por aí que a gente pensa. Tem gente já dizendo aí que o plano B é o celibato. Bom, pode ser, não sei. Ore e pergunte a Deus se é mesmo. Dentro dessa ideia, dessa noite, dessa temática, tem alguma pergunta de alguém que já Tem vários, apresentou aí? pastor. É, Vamos lá. já dentro do Vamos, que o senhor falou, aí alguém perguntou. perguntas fáceis, que é para não estragar a amizade, É tá certo? verdade. Aí alguém perguntou assim, porque tá difícil, porque os homens hoje, eles estão muito retraídos, eles não chegam, e aí tá ficando complicado para as moças. Então, tipo É assim, verdade. e as moças estão tendo que ter iniciativa, como administrar isso?
Sabe o que acontece, Thaís? É que houve um crescimento muito grande na evolução feminina em todos os níveis, né? Nas escolas, nas universidades, nas empresas. E isso trouxe medo para muitos homens. Infelizmente, alguns não sabem lidar com mulheres fortes, com mulheres que têm independência financeira, que têm um ministério definido. Então, realmente nós temos esse problema na igreja. Às vezes os homens com medo das meninas que estão crescendo, que estão pregando, que estão ganhando dinheiro, que estão fazendo mestrado, doutorado. Bom, aí nesse caso, realmente, se o camarada é marcha lenta e ele tem dificuldade, aí e a moça está de olho no rapaz, eu acho que o jeito que tem é ela tomar a iniciativa e dizer, olha meu filho, não sei se você está percebendo, mas aí chega para ele e diz assim, olha, uma bola em cima de uma ladeira, rola, aí para ver se ele entende, para ver se cai a ficha, o rapaz sabe o que é, e aí a, a, as questões hoje são bem complicadas realmente, porque há uma mudança cultural muito grande. Verdade. E que algumas pessoas não estão preparadas, principalmente homens, para enfrentar essa realidade. Verdade. Deixa eu abrir aqui. Próxima pergunta. O que faz... Ah, tá. Isso foi da iniciativa, o senhor já respondeu. Como podemos manter um relacionamento firme na presença do Senhor? Bom, aí o que acontece, se eu tenho compromisso com Deus, se eu tenho vida devocional, se eu tenho dedicação ao serviço cristão e escolho uma pessoa que tem os mesmos princípios e compromissos, nós já temos aí 90% para dar certo. Porque os dois estão compromissados com o mesmo Deus, aliançados com a mesma coisa. Agora, se o que vai faltar aí é eu fazer a minha parte, porque também não é só confiar em Deus e escolher a pessoa certa. É eu fazer a minha parte no que diz respeito a amor, dedicação, cuidado, renúncia. O rapaz namora com a moça, aí passa 15 dias sem dizer nem oi. É claro que ele vai perder esse relacionamento porque ele não está cuidando. A moça namora com o rapaz, mas não deixa nenhum recadinho para ele, nem no WhatsApp manda. Então, isso é problema. Então, se eu estiver servindo a Deus, escolhendo a pessoa que também esteja no mesmo propósito, e eu tiver o cuidado de ter os princípios de relacionamento necessários bem observados nisso aí, temos tudo para dar certo. Pronto, deixa eu ver aqui mais uma. Como sabemos que estamos escolhendo certo? E também tem... sermos parecidos é um sinal de confirmação para iniciarmos, o senhor já respondeu. Se no namoro houver a quebra de confiança, devo dar uma segunda chance? Bom, aí são duas coisas distintas. Vamos começar pela primeira. Sim, se a pessoa tem os mesmos propósitos, as mesmas alianças, o mesmo compromisso com Deus, temperamento parecido ou que seja pelo menos compatível, sonhos e projetos para o futuro, no que diz respeito a serviço cristão, a compromisso, trabalho. Bom, então já pode ser aí um grande indicativo de Deus de que isso é a escolha correta. Claro que aí eu preciso também, tudo tem que ser feito em oração, buscando a Deus para que Ele nos mostre e vá confirmando essas questões. Quebra de aliança, quebra de confiança, quebra de compromisso no meio do relacionamento, isso é complicado. Porque tem que ver como é que isso aconteceu. Porque existe a pessoa que foi envolvida em um problema e aconteceu sem ele querer, e tem a pessoa que escolheu fazer isso. Se aquela moça, aquele rapaz escolheu quebrar essa aliança, traiu a namorada enquanto estavam namorando, isso é um péssimo sinal de que quando ele for casado, possivelmente vai fazer a mesma coisa, ou ela também. Então, no casamento, nós devemos ter sempre o cuidado de perdoar, de continuar, de dar uma chance, porque é um casamento que deve continuar. Agora, num relacionamento que ainda não é casamento, essas coisas precisam ser mais observadas para que a gente não tenha
dificuldades futuras, né? Então, não tem uma resposta pronta. Tem que observar se esse problema aconteceu por circunstâncias ou se isso foi algo que ele ou ela escolheu realmente fazer. Se foi a segunda opção, eu acho que é talvez Deus lhe mostrando que não vai dar certo esse negócio, então chuta que laço. Pastor, em relação a sonhos, visões, por exemplo, o rapaz chegou e disse que teve uma visão, um sonho que foi revelado que ele era dela. E aí, o que Sim. fazer? Sendo que ela não gosta dele. Tipo assim, É, ela não tá demonstrando esse. perfeito. Bom, primeiro lugar é o seguinte, Deus não vai revelar uma coisa dessa a um lado só. Se Deus mostrou a um que aquela é a moça que ele deve casar, então essa pessoa deve orar para Deus mostrar a ela também. E, e aí isso vai ser realmente a confirmação de Deus. É possível que seja um sonho de Deus? É possível. Mas pode ser também que seja sinal só produzido pela cabeça desse rapaz. Ele foi dormir com fome ou com a barriga cheia e aí teve um sonho, ou ele estava muito impressionado com aquela moça porque viu ela cantando, ou achou ela muito bonita, ou viu alguma coisa que chamou a atenção e aquilo ficou no subconsciente e à noite ele sonhou. É possível? É possível. Uma pessoa dessa, o que é que deveria fazer? Deus, eu tive um sonho com essa moça. Será que é a tua vontade? Vamos fazer o seguinte, me mostra por outros meios, por outras formas. E se ele comunicar isso à moça, diz, olha, Deus me mostrou, eu fiz 3, 4 provas e Deus me mostrou que era você. A moça vai dizer, bom, tudo bem, então agora é minha vez, eu também vou orar e vou perguntar a Deus, se ele me mostrar e confirmar, aí a gente vai ver alguma coisa. Agora não esquece que enquanto isso está acontecendo, é aquela famosa, o checklist tem que funcionar, né? Opa, Deus me mostrou que aquela moça é a minha, então o que é que eu faço? Faço o checklist. Deus me mostrou que é a minha, mas aí, como é o compromisso dela, como é o relacionamento dela, como é o sonho dela, qual é o projeto dela, porque senão, se nada disso bateu, mas você sonhou, alguma coisa está errada nessa ideia aí. Pastor, posso ficar antes de decidir namorar? Não, olha, ficar não é um relacionamento que faça parte de um relacionamento, de uma proposta cristã. Porque a ideia do ficar é a ideia de fazer uma abordagem de namoro sem compromisso de namoro. Isso não tem o menor sentido. Então, melhor do que dizer se eu posso ficar, é dizer assim, eu posso começar a observar essa moça, ou de repente até chegar para a moça e dizer, olha, eu estou começando a olhar você e estou achando interessante, então eu estou simpatizando com você. Pastor, a gente só tem 1 minuto, eu vou precisar abrir você, outra, né? você concorda em orar juntos para Deus nos mostrar se é a vontade dele? Bom, aí é o caso de então orarem juntos e saber se vai ser a vontade de Deus ou não. Mas não para ficar, porque ficar não é de Deus. Até porque pode ser que fique na vida de Jesus, é pior ainda. Tem uma pergunta aqui, tenho que fazer de tudo para para o namoro dar certo ou devo pular nos primeiros sinais? Não, tem que fazer de tudo que estiver ao seu alcance daquilo que você pode fazer. Então, é aquilo que você pode realizar, de fato, você tem que insistir, né? Aí também é um problema, que é isso que eu estava conversando esses dias com as minhas filhas aqui em casa, falando exatamente dessa ideia de que às vezes as pessoas desistem muito fácil dos relacionamentos e isso mostra falta de compromisso, isso mostra falta de dedicação. E amanhã, quando casar, também no primeiro problema que houver, vão desistir dos relacionamentos, no primeiro problema que tiver, vão jogar fora essa aliança. Então, o namoro já começa para testar isso aí. Tivemos problemas? Tivemos. Mas foram problemas de ordem ética, moral, emocional, de que tipo? Não, é porque eu estava meio chateado nesse dia e eu levantei a voz e disse uma coisa a ela que eu não gostaria de ter dito. Bom, volta lá,
pede perdão, a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então vamos continuar, claro, esse relacionamento, porque foi um deslize, foi um problema, foi uma dificuldade. Mas Voltamos. Voltamos e quem tiver mais alguma pergunta, vocês vão enviando para mim também, porque eu já vou... que a gente vai terminar esse daqui e eu já vou falando, a gente já vai concluindo. Pronto. voltamos. Muito bem. O pessoal está retornando também. Deixa Tá. mais um minutinho para a turma voltar e todo mundo chegar de volta. Muito bem. Vamos aguardar só Mais um pouquinho. um minuto. A pergunta aí do irmão, se devo fazer tudo que tiver ao meu alcance ou devo pular fora. Bom, é essa a questão. Na verdade, a gente não deve desistir facilmente, porque se desiste facilmente no namoro, pode ser que desista facilmente no casamento também. Então nós precisamos ter dedicação e persistência e fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que isso dê certo. Até porque lá na frente, quando a gente tiver casados, nós vamos precisar dessa mesma persistência, dedicação e cuidado para que esse relacionamento não se acabe tão facilmente quanto foi no namoro, né? Claro que é mais fácil desistir no namoro do que no casamento, porque o compromisso é muito maior. Se problemas muito sérios surgem no namoro, pode ser uma indicação de que realmente não deve avançar para a próxima etapa, que seria o casamento. Pastor, tem alguém perguntando assim em relação à diferença de idade. Os dois são maduros, pelo menos ela observa isso, só que existe uma diferença de idade. Mas o restante do checklist está ok, mas existe essa diferença de idade. E outra perguntou em relação ao financeiro, se um tiver mais do que o outro. Ótimo, excelente perguntas. Bom, nós falamos sempre desde o início do jogo desigual a questão do desequilíbrio. A idade, ela também oferece um desequilíbrio. Aí tem que ver se é muito grande essa diferença. Porque imagine, uma moça de 18, 20 anos vai casar com um senhor, um rapaz, ele já tem 50. Vou exagerar aqui a diferença de idade. Bom, daqui a 10 anos, ela vai estar com 30 e poucos anos, atingindo a maturidade, no auge da sua beleza e desenvolvimento, e ele está entrando na terceira idade. Quando ela tiver com 40 e poucos anos, a idade da loba, ele já está aí com 70, né? Aí a Bíblia já diz que daí para frente é enfado e canseira. E aí daqui a pouco ele chega a 80, alguém diz que 80 não é o fim, mas já dá para ver de lá. Então, assim, quer dizer, o fato é que a grande diferença, aí a cabeça dela é uma cabeça diferente. Esses dias eu estava conversando aqui em outras lives sobre a questão das gerações, né? Que a sociologia divide em geração X, Y, Z. Então, se alguém da geração X casar com uma pessoa da geração Z, eles são de mundos muito diferentes, a cabeça é muito diferente, então isso é muito complicado. Claro, se disser assim, não, o rapaz é 5 anos mais velho do que a moça tem 8 anos a mais que o rapaz, pode ser que isso não seja um problema, até porque essas questões elas são muito relativas, né? Tem gente que tem 20 anos com cara de 30 e tem gente que tem 30 anos com cara de 20, então isso é bem diferente de uma pessoa para outra, o biotipo. Às vezes a pessoa pode até ter uma diferença de idade, mas essa diferença nem é tão evidente né, na questão, até porque é uma pessoa que se cuida e essa coisa aí. Agora, a grande diferença pode trazer um desequilíbrio.
Na questão financeira, sim, também. Aí é preciso ter cuidado. Quem tem uma vida financeira bem abundante, vai casar com uma pessoa que tem baixo poder aquisitivo, precisa saber que precisa cuidar dessas coisas. Até porque, depois que casar, não deve ter meu dinheiro, seu dinheiro. Precisa ser nosso dinheiro. Se a pessoa tem boas condições financeiras e está casando com uma outra pessoa que não tem essa condição toda, mas o que é que vai acontecer? Quando casarem, ele vai buscar o equilíbrio dentro disso, que ela possa viver uma vida conforme a posse deles e não as posses dela, porque aí vai haver um equilíbrio e a gente precisa ter cuidado. Alguém falou aqui sobre a questão racial. Bom, não deveria ser um problema, claro, né? Porque o corpo de Cristo, ele tem a mão preta, o braço branco, o ombro amarelo, quer dizer, o corpo de Cristo não tem nenhuma cor. E nós não deveríamos jamais olhar as pessoas por causa da cor da pele, já que todos são membros do corpo de Cristo. Mas se essa pessoa for preconceituosa, aí de fato ele não deveria se unir à pessoa com uma diferença racial por causa do preconceito dela e não por causa da cor da pele do outro. Ok. Mais perguntas? Tem uma assim, pastor, devo namorar com um homem divorciado e outro, posso namorar com um homem que tem filho? Certo, olha, tudo isso é algo para se observar. Isso não pode ser uma coisa definitiva, mas tem que ter cuidado. Vamos lá, eu estou buscando, querendo namorar com um homem que é divorciado. Ele é divorciado por quê? Não, ele é divorciado porque casou com uma mulher que foi embora com outro e ele foi vítima de uma traição. Bom, talvez ele não seja uma pessoa, ele foi a vítima do relacionamento. Não, ele é divorciado porque ele casou com uma, não gostou, jogou fora, casou com outra, não gostou, jogou fora e eu sou a terceira. Chuta que é laço, porque isso é problema. Então, assim, a questão não é, eu não posso rotular, todo divorciado não presta. Eu preciso ver o que foi que aconteceu com esse casamento que não deu certo e que ele se acabou. Ou a outra pergunta aí é se a pessoa tem filhos. Bom, aí tem a mesma questão. Tem filhos de um relacionamento anterior? Ele era casado com essa pessoa? Isso aconteceu quando ele estava na igreja ou quando ele estava no mundo? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser observado. É possível que você case com uma pessoa que é divorciado e que tem filhos, mas que é um homem de Deus e que sofreu acidentes na vida em relação ao relacionamento anterior, foi vítima de uma traição, mas nunca perdeu os princípios cristãos. Isso não é impeditivo, mas sempre é algo que deve ser muito observado. Se eu preciso orar para saber se é da vontade de Deus casar com um rapaz livre e desimpedido, eu preciso orar e jejuar mais ainda para saber se é da vontade de Deus com alguém que foi casado e tem filhos, coisa desse tipo, mas isso não é algo que é definitivo. Cada caso é um caso e isso precisa ser observado. Aqui tem alguém perguntando em relação à homossexualidade. Por exemplo, o namorado tem trejeito, mas não é nada comprovado. E o outro caso é que ele já foi homossexual. Se você tiver outra pergunta mais fácil, pode fazer. Mas deixa eu responder essa. Bom, primeiro que é o seguinte. Existe a pessoa porque o homossexual é aquela pessoa que tem relações homoafetivas. É aquela pessoa que tem relacionamento com outra pessoa do mesmo sexo. É possível que tenha um rapaz que tem um jeito mais delicado, o pastor Antônio Gilberto dizia adamado, é uma pessoa que tem jeito de dama. Mas o fato dele ser adamado, às vezes é influência da mãe, que ele não foi criado com a presença masculina forte, foi criado pela mãe, pela avó, e aí ele tem um jeito assim
mais delicado, mas isso não implica em homossexualidade, porque isso não afeta a sexualidade dele. Você pode ter também uma moça que tem aquele jeitão assim mais forte, né? Que alguém pode achar que parece um homem e por causa disso achar que ela é lésbica, mas que não tem nada a ver. É porque ela foi criada por um pai muito forte, por irmãos do sexo oposto muito fortes, e ela precisava também demonstrar essa força e por isso virou uma pessoa com esse tipo de posição na vida. Agora, se é comprovado que é alguém do sexo oposto e que gosta de pessoas do mesmo sexo, aí isso realmente é muito problemático e isso é algo que vai trazer muitas dificuldades. Ok. Ah, tem um engraçado. Pastor, meu passado me condena. Fui mulherengo e perdi a virginidade. Posso me casar no altar do Senhor? Olha, a Bíblia diz que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Também diz que agora quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso quer dizer o quê? Que Deus nos dá a oportunidade de uma segunda chance através do novo nascimento. O que essa pessoa parece ser um rapaz precisa observar é que ele precisa estar curado em relação a esse modo promíscuo de viver que ele tinha. Então ele precisa estar curado de todas essas questões e estar disposto a amar uma mulher e somente uma mulher por toda a vida e dedicar-se a ela. Se ele sente que Deus já tratou disso com ele no coração e ele está disposto a viver essa vida, sim, claro, ele pode sim casar no altar do Senhor, porque ele agora é filho de Deus, é novo nascido, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem uma assim. Aí a pessoa está perguntando, serve para mulher também, pastor? Serve para mulher também, claro, a mesma coisa. Não vamos fazer distinção de sexos aqui. Pastor, eu gosto de uma moça descuidada, tem ceceio e mau hálito. Olha, às vezes falta só aquele toque, né? Se a pessoa é descuidada, o contrário é mais fácil de encontrar, né? Uma moça que casa com um rapaz que é descuidado. E ela vai ajeitando ele. Meu filho, pinte esse cabelo. Minha filha, filho, faça essa barba. Meu filho, viste uma camisa melhor. Se é o caso contrário, não há problema que ele consiga isso. Agora, o ideal é que ele consiga isso antes, né? Que ele vai mostrar, na hora no período do namoro, leva uma pastilha Halls, para ver se o mau hálito resolve, vai dando aquele toque de alguma coisa, olha, seu cabelo fica lindo quando você penteia, na sua casa não tem pente, então são essas coisas que vão ajudando, né, para ela se sentir assim, alguém que vai se cuidar melhor. Mas isso não é impeditivo, nem é algo que vai desmanchar o relacionamento. É sua tarefa cuidar do outro e, portanto, o irmão está dizendo aí que é o famoso malamanhado, né? O malamanhado tem jeito, é só cuidar. Isso, leva para o dentista, faz a revisão. Cuida dessa pessoa direitinho, exatamente. Pastor, no namoro ele não deixa eu olhar o celular, e aí? Bom, aí tem que ver, assim, ciúme exagerado é algo muito complicado porque demonstra falta de confiança e isso precisa ser corrigido. Se isso não for corrigido no namoro, no casamento vai se tornar uma prisão. Então é preciso ter cuidado e a moça tem que saber também se impor e dizer a ele, olha, nós precisamos ter a liberdade de viver juntos, mas sem esse tipo de grade cercando um ao outro, porque isso realmente é bem complicado. Bom, mas nós temos ainda mais 6 lives, né, irmã Thaís? Tem muita pergunta. A turma vai ter aí a oportunidade de fazer muitas perguntas nas próximas terças-feiras também. É verdade. Vamos ver então só mais uma, né, pastor? À vontade. Tem alguém perguntando assim, se pode, durante o namoro, elogiar, tipo, o sexo oposto.
Passa uma moça bonita, ele olha um rapaz bonito, ela se pode dar essa vazão ou se isso já é uma forma de traição. Olha, quase sempre, Thaís, isso é problema. Claro que, assim, isso não quer dizer que se eu vejo uma atriz na televisão e digo que essa moça é uma pessoa bonita, ou se ela vê uma outra pessoa e diz que é bonito, e não significa necessariamente que isso é um problema, é uma traição. Agora, se está olhando para outra moça, para outro rapaz, e diz assim, olha como fulano é bonito, aquele rapaz é muito charmoso, isso pode ser um sério problema. Não tem que estar olhando para a vida de ninguém, nem para outro rapaz, nem para outra moça. Se você tem um compromisso, então não deve é, ter esse tipo de comportamento. É claro que, como disse, o simples fato de você dizer assim, olha, você acha fulano de tal que é uma pessoa bonita, ou fulano, se você dizer que sim, isso já é um problema? Não necessariamente, porque o outro perguntou. Agora, ficar olhando e elogiando o outro, isso é problema, muito provavelmente é sinal de falta de segurança nesse compromisso com essa pessoa. Pastor, eu gosto da ex do meu amigo. Da ex do amigo. Da ex do amigo. Olha, se é ex e ele realmente, esse relacionamento já foi, não quer dizer que isso vai ter nenhum problema. Claro, uma pessoa pode ter namorado com um rapaz, não deu certo, e depois namorar com outro. Agora, se é amigo, muito amigo, isso pode trazer até alguma dificuldade no relacionamento entre os dois. Talvez até fosse interessante falar com o amigo antes e dizer assim, olha, tô afim da menina, tudo bem para você, não sei, talvez. Aí, cada caso é um caso, isso é muito complicado. Verdade. Eu acho que já deu, né? Não sei se alguém tem Isso, eu mais acho alguma que pergunta. se tiver mais pergunta, manda. E aí no próximo, Aí nós vamos ter mais 6, né? No próximo vamos continuar falando sobre coisas importantes. Já como falamos hoje animou. sobre a escolha, né? Uhum. Já falamos sobre a escolha. Aí já vamos ter outras lives, né? E na próxima nós vamos conversar sobre outros assuntos que são muito Verdade. importantes também, né? Próxima terça-feira, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando eu posso namorar? Refletindo sobre o melhor momento para iniciar um relacionamento. Então, vamos falar sobre essa questão de quando é que esse namoro pode começar, com que idade, em que época, em que momento da Verdade. vida. É, alguém está pedindo para falar sobre linguagens do amor. Opa, vamos marcar outra para a gente É falar verdade. sobre isso também, viu, E Thaís? namoro à distância também, pastor. Estão perguntando aqui se pode. Namoro O que é que o senhor acha de à namorar à distância? distância. Olha, se isso é algo por um período, ou se é alguma coisa que surgiu porque o outro foi embora para outro lugar, eu acho que não tem que acabar só por causa disso. Agora, começar um relacionamento sem conhecer a pessoa e fazer isso só pela internet, aí acho que já é bem complicado e isso precisa ter cuidado. Mas, novamente, cada caso é um caso. Pode dar muito certo e pode ter alguns problemas também. Alguém está dizendo aí que é namoro EAD. Tem muitas perguntas. Tem algumas pessoas perguntando já sobre casamento. O casamento a gente não vai entrar agora porque não é o momento. Não, A é gente vai lá deixar na mais pra frente, frente. a sexta e a sétima live é que vamos falar sobre casamento. Casamento. Tem mais uma sobre relacionamento, que é em relação ao temperamento. Por exemplo, o Sim. rapaz ou a moça tem um gênio muito forte, responde grossamente, ríspido, e aí se deve tentar ou desistir desse relacionamento. Continuar Bom, orando. aí tem que ver, porque assim, se tem gente, esses dias eu estava numa conversa com a doutora Elaine Cruz sobre equilíbrio emocional e a gente dizia sobre esse problema, né? Tem gente que tem o pavio curto e tem gente que não tem pavio. Quando encosta, explode. Isso é um problema. Isso é um problema porque é falta de fruto do espírito, de domínio próprio, e isso vai trazer dificuldades.
essa pessoa precisa pedir a Deus que lhe ajude. Claro que os temperamentos existem e aqueles que vão casar têm que olhar uma relação com um temperamento que seja compatível com o seu. Não precisa ser igual, mas precisa ser compatível. Agora, uma coisa dessa, a pessoa muito explosiva e que tem grandes explosões de gênio, falta fruto do Espírito e falta cuidado realmente de deixar Deus trabalhar o temperamento dessa pessoa. É bom que ele cuide disso antes de entrar num relacionamento sério. Pastor, tem uma também sobre relacionamento, falando em relação ao passado. Se durante o relacionamento, né, se a pessoa deve contar todo o passado. Se, um exemplo, se foi abusado ou abusada, se o pai é um traficante ou está no presídio, coisas assim desse tipo. Se deve contar em relação à família. Eu penso que sim, Thaís, mas assim, cada momento tem o seu momento. Se ela tem uma família bem complicada, né? O pai é traficante, a mãe eu vi um caso de uma irmã que é de São Paulo, casou com um jovem cristão, ela morava numa casa em que o pai era traficante, a mãe era prostituta, a avó era macumbeira e tudo funcionava na mesma casa. Ora, uma pessoa dessa se aproximar de um rapaz da igreja e não contar isso, é problema, porque ele vai descobrir isso quando? Agora, se ela foi abusada quando criança, por exemplo, e ela já tem conseguido superar de alguma forma isso, eu acho que ela também deve contar, mas não precisa ser no primeiro dia do namoro. Isso é lá na frente, quando esse namoro se tornar uma coisa mais séria, que já vai partir para pensar num casamento, é importante que ela saiba. Se ele é usuário de droga ou já foi usuário de droga, é claro que ela precisa saber disso logo no começo para saber se está disposta a conviver com uma pessoa com esse histórico de vida, né? E por aí vai. Próxima terça-feira temos outra live. Temos mais, é verdade. Com tem muita pergunta. Semana que vem a gente continua. Qualquer coisa, manda as minhas perguntas, manda para mim as perguntas, Thaís, e aí a gente já se organiza para a próxima a gente ter as respostas também. Pastor, eu tenho dizendo aqui que ele é feio, o que ele deve fazer? Que as pessoas acham ele feio. Bota um saco na cabeça, não sei, de repente. Oh, Jesus. Pastor. Mas aí eu já deixo para as próximas. Isso, vamos salvar, vamos baixar o vídeo, vamos salvar a live e dar para o pessoal assistir depois com mais calma também. Tá bom. Pastor, eu vou pedir só para o senhor fazer uma oração, a gente agradecer. Sim, viu, esse momento. Vamos fazer sim. Amém. E orar por todas essas coisas. Amém. Meu Senhor, nós te somos agradecidos por esses momentos, pela vida da irmã Thaís e de todos que conosco estão nessa live. Amém. Queremos te pedir, meu Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude a que cada moça, cada rapaz que aqui está conosco possa entender o teu propósito na vida deles e possam ter a ajuda do teu Espírito Santo para fazer a escolha certa, para não errar nessa escolha e não ter dificuldades na sua vida. Eu sei que o Senhor ama cada um dos teus filhos e filhas e sei que a tua palavra diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem dos que te amam. Por isso nós confiamos em ti, que o Senhor há de ajudar cada moça e cada rapaz a encontrar o caminho certo e o relacionamento certo que o Senhor tem preparado para a vida deles. Abençoa cada um, nos dá uma noite tranquila, debaixo da tua graça. É o que nós te oramos no nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe e Amém, até terça-feira. Se Deus quiser, terça-feira estaremos aqui mais uma vez. A todos os irmãos e irmãs, a paz do Senhor. A paz do Senhor. E até a próxima, se Deus nos permitir. Até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço para a esposa, viu? Obrigado para sua mamãe, para todos os irmãos. Amém. A mãe está aqui também. A paz do Senhor, pastor. Obrigada. Paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe a senhora. Amém. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Amém. Pronto, gente, nós vamos encerrar aqui. Na próxima terça-feira tem mais, tá bom? Eu tenho certeza que o Senhor falou conosco através do pastor Clauber. E amanhã a gente continua lives também.
tá? E toda terça-feira a gente vai estar trazendo aqui, então não percam e convidem alguém para estar participando conosco, tá bom? Eu quero que vocês repitam aí na sua casa, juntamente comigo, ó. Na minha casa tem vida. tem vida. Na minha casa Na minha casa tem vida. tem vida. Na minha casa Na minha casa tem vida. tem vida. Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra Se nós? Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra quem nós? será contra nós? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Agindo Deus, Agindo Deus, quem impedirá? quem impedirá? Olha o dedinho. Ninguém! Ninguém vai impedir o que Oh, Deus tem glória. para fazer no nosso Amém. Brasil, na nossa nação, na sua vida sentimental. Amém? Glória a Toma Deus. posse do teu milagre em nome de Jesus. O Senhor está cuidando de você em todas as áreas da sua vida. O Senhor colocou esse projeto em nosso coração porque Ele quer tratar de você sentimentalmente também. Amém? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a cada irmão que tem orado, que tem apresentado o Senhor este projeto. Nós só temos que agradecer ao nosso Deus por tudo. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Vou deixar a live salva. Envia para algum colega, amigo, irmão da igreja, tá bom? Paz do Senhor, fiquem com Deus.